Boa noite, meninas. Boa noite, Pro. Vocês são as mais pontuais. Nem eu sou pontual assim. Mas é porque é uma aula atrás da outra. Aí, nesses intervalos, é que eu paro para responder alguma mensagem, tal, alguma coisa assim. Boa noite, Liz. E aí, como vocês foram? Vocês fizeram os ARMS ou NIT? Eu fiz a Unicamp. Ah, vocês estão Unicamp. E aí, a prova tava tranquila? Tipo, a Unicamp é difícil, né? Então, assim, eu não me preparei especificamente para isso, mas como todo mundo na minha sala fez lá na escola, tipo, aí eu fiz também. Eu fui bem, só que nem perto de passar no corte de medicina, né? Mas qualquer outro curso eu passaria. É porque é bem específica, né? É, mas não tem redução na primeira fase. É, a pessoa só na segunda. A Strix deveria fazer como a FGV faz. A FGV é sábado agora. De manhã é redação e discursivas. De tarde são as fechadas. É a melhor coisa, porque em um dia só você se livra tipo assim, você tem tempo suficiente. Não fica aquela apertação de mente. Mas a FGV, eu acho que de direito, pelo menos, é segunda e, tipo, são 2 dias, não é nem um só. Mas a ADM não. A de É, ADM não, eu eu, acho. eu tenho uma amiga lá da minha sala na escola que, tipo, ela vai fazer, né? E aí, tipo, ela vai perder a aula. E acho que são 2 dias, segunda e terça, se eu não me engano. Mas segunda é feriado. Não, mentira. Feriado é domingo. Domingo é feriado. É domingo. Aí o Ah, vestibular. é melhor fazer vestibular que perder a escola. Assim, perder a aula, perdeu, É, passou. é isso. Meus Mas filhos, quando estavam no terceiro ano, hoje, setembro, início de setembro, eles já não iam mais para a escola. Começavam as revisões, baboseiras lá, foca no vestibular. Foca no mas vestibular. tá tendo as revisões, então fica mais fácil, assim, a depender da aula, sair pra ir pra biblioteca e tal. Porque, querendo ou não, o Anchieta ainda tem um ponto médio, né? Querendo ou não, vocês estão com o pessoal de cursinho, mas outros colégios não, tipo Vieira. Vieira não tem isso. Vieira, nossa, a revisão do Vieira é uma piada. Não sei se melhorou isso daí, mas era muito ruim que o pessoal falava. Bom, meninas, vou respeitar vocês que chegaram cedo. Os atrasados assistem o resto gravado. Eu vou retomar com as senhoritas e os senhoritos quando entrarem. Eu vou retomar com vocês a questão da divisão do tema. Vocês não sabem, ó, eu estou batendo tanto nessa tecla, principalmente da introdução, porque vocês não sabem quanto isso daí impacta a nota de vocês. A introdução é tipo assim, é a porta de entrada. E eles colocam aquele bando de coisa ali justamente para ver a capacidade de interpretação de vocês. E hoje já está até melhor, porque eram uns negócios assim imensos que eles colocavam, eram enormes. E aí você tinha que estabelecer a relação entre aquelas ideias que estavam ali e, a partir dali, montar seu texto. E é da sua tese, a sua tese precisa estar muito bem feita, vocês precisam fazer a divisão do tema muito certinha, porque é a partir dali que vocês vão puxar o tópico do D1, o tópico do D2. Eu ainda estou vendo um monte de gente que está... O tópico tem 3 linhas. Tipo, sei lá, a cultura do modismo, deixa eu ver, a efemeridade dos modismos é causada por tal coisa, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo isso no tópico. O tópico é a introdução, o tópico frasal é a introdução do seu parágrafo. Então, assim, não dá para a gente trazer um tópico frasal poluído. Lembre que menos é mais. Às vezes as construções também ficam pesadas, porque vocês dão uma volta. Eu estava dando uma aula hoje que a pessoa colocou assim, desse modo, os jovens privilegiam a promoção da substituição de vínculos reais por vínculos virtuais. Ó, como foi que ela privilegiam a promoção da substituição. Gente, por que não? Substituem. Coisa simples assim.
E muitas vezes também vocês trazem uma palavra positiva com a palavra negativa. Proporciona, que é positiva, a gente proporciona quando fala assim, ela me proporcionou muitas coisas. Proporcionar para as coisas boas. Proporciona a queda no índice. Aí tem essa quebra. Então, vou fazer com vocês aqui a divisão do tema de novo. Botei outros aqui. Separei por tipo. Quando é positivo, positivo. Quando só tem ideia negativa. Quando tem ideia negativa e ideia positiva. Quem fez Arnes, o tema era todo positivo. Não tinha problematização. Eu falei isso, inclusive, na aula passada. Não tinha problematização. Se não tem problematização, gente, vocês não têm, não é nem. Isso aí, quem faz aula para a FUVEST, para a GV e tal, para as paulistas, sabe que não precisa, é mais uma reflexão sobre aquilo. Deixa eu abrir aqui. Ó, vocês que estão me vendo, eu estou com a janela aberta, eu nunca abro. Se vocês virem algum morcego entrando, me avisem, pelo amor de Deus, que eu tenho um pavor. Eu fico com a casa toda fechada, porque entrou aqui uma vez. Tem muito tempo, mas eles podem voltar. Até porque tem banana em casa. Então, se alguém localizar um morcego entrando aqui, me avise, pelo amor de Deus, para sair de casa. Sério, eu tenho pânico disso de lagartixa. Não bota a lagartixa na minha frente. Você fica tão lento quando eu vou compartilhar. Tá dando para ver? Vou botar vocês aqui, para depois vocês poderem consultar. Deve chegar aí para vocês. Vamos lá. Até onde eu já vi os temas da baiana, ela tem esses tipos aqui. Quando o tema é todo positivo, com temperinhos, eu vou explicar. Expliquei isso aí, acho que na primeira aula. Todo positivo, sem temperinhos. Quando ele é positivo e negativo, que é o tema real e ideal, com temperinhos. A gente tem o positivo e negativo sem temperinhos, que também é o real ideal, que foi o que caiu no simulado das Arnes. A gente tem o todo negativo, que foi o que caiu na Baiana do meio do ano, foi um tema todo negativo. A gente tem, cadê? Tema com médico enfiado lá dentro, forçado, que foi da Baiana do início do ano, de 25.1. Eu fiz, assim, 2 temas, assim, iguaizinhos para isso daí. A gente tem tema, como da UNIT, de benefícios e malefícios. A UNIT, por sinal, quebrou minha aposta, que era IA na Baiana. Quebrou. E eu tenho exatamente esse tema lá, só que ele é todo positivo lá na plataforma. Se vocês quiserem, façam esse tema. É um tema da inteligência artificial, é ética no uso da inteligência artificial. Ele é todo positivo. Tem um monte de repertório lá de tecnologia. Esse benefícios e malefícios, e esse aqui, que muita gente erra, confunde com caminhos, que é perspectivas e desafios. Esse perspectivas e desafios pode vir, eu vou botar aqui, ó, depois eu coloco aqui do lado, porque ele pode vir na forma de perspectivas, de projeções, de futuro. E cadê aqui? Esse aqui também é futuro. E declínio. Ele pode vir assim. Então, a gente tem que saber como é que a gente vai dividir esse tema. Isso daí é extremamente importante. E aqui eu vou
eu botei alguns lembretes que eu falo sempre, mas deixei aqui registrado para vocês lembrarem sempre. Mais uma vez, eu praticamente imploro a vocês que estudem redação, que leiam as correções. Eu pago tão caro naquelas correções para vocês. Vocês não sabem como esses corretores me enfiam a faca, mas quem tem corrigida de vocês é a corretora de São Paulo. É uma assalto, é uma armada a correção dela. Então, leiam pelo menos o que ela coloca, porque é com muito cuidado, por isso que às vezes demora, porque não é aquela correção de IA, que aí em uma semana você marca lá umas coisinhas. A gente faz aquilo ali com muito cuidado, justamente para ajudar vocês. Então, leiam com cuidado. Mas, enfim, bora lá. Esse aqui é o tema todo positivo com temperinhos. O que são os temperinhos? A gente tem o tema principal, que é isso aqui, que é o que está no negrito. Isso daqui que está no negrito é o que deve estar na tese de vocês. Então, as palavras-chave que tem aqui são o quê? Fé é uma palavra-chave, vou botar de vermelho. Resiliência é uma palavra-chave. Comunidades solidárias é outra expressão-chave. Então, essas palavrinhas aqui, guardem para a tese. Se vocês forem fazer alguma menção a elas, usem um sinônimo, uma paráfrase, qualquer coisa. Tirando a fé, que é o tema que, sei lá, que vocês podem retomar de algum jeito. Mas, assim, guardem essas palavras para vocês trazerem na tese para não desviarem o tema. Por exemplo, aqui mesmo, teve gente que, em vez de colocar a relevância da fé, gente, fé, o tema é fé, colocou das crenças. Crenças é diferente de fé. Tipo assim, eu acho que a fé é quando você acredita naquelas crenças. Eu nem sei direito, na verdade, qual é a diferença. Eu acho que quando você tem uma crença, essa crença desenvolve sua fé. Eu acho que é isso daí. Mas, enfim, espiritualidade, a gente pode chamar? Pode. A gente pode chamar, tipo assim, é primo. Dá para fazer uma retomada com isso. Tanto que eu retomei aqui, ó. Argumente como essa convicção espiritual, independentemente da religião específica, pode ser um pilar do suporte emocional, um catalisador para ações altruístas. Isso aqui eu vou tirar, que isso está ocupando espaço. Enfim, bora lá. Cadê? Evidenciando a relevância da fé para o desenvolvimento da resiliência humana. Isso aqui é positivo. Isso aqui é positivo. Então, eu vou botar de verde, que é positivo. Não há importância da fé, esse aqui. Aí a gente vem para o outro. Desenvolvimento da resiliência humana. É positivo? Também é. Tá de verde. E para a construção de comunidades mais solidárias. Então, esse tema aqui é completamente positivo. Ele não tem um viés negativo, não tem uma problemática, não tem nada. Ele é todo positivo. Então, como é que a gente vai fazer? Quando ele é todo positivo, a gente vai pegar o tema principal e vai relacionar com os dois. A gente tem um tema aqui, que é a relevância da fé. A relevância da fé. E aí a gente pergunta, né? É relevante para quê? Para quê? E é aqui que a gente responde no D1 e D2. É relevante para quê? No D1, é relevante para desenvolver a resiliência humana. Resiliência. Resiliência. Não adianta. Eu sempre vou para a mão errada esses teclados. Humana. E o D2 vai ser o quê? Comunidades mais solidárias. Óbvio que aqui, em resiliência humana, a gente pode trazer indivíduos mais resilientes, fomentar posturas resilientes, mas sem sair da resiliência. Aqui também, comunidades mais solidárias, comunidades pautadas na solidariedade, comunidades guiadas pela solidariedade, tornar a solidariedade uma marca das comunidades. A gente pode fazer isso.
trocar esse relevância por importância, proeminência, eu gosto de proeminência, magnitude, quando é assim, virtude, eu geralmente trago magnitude. Então, dá para trazer essas coisas. O que não dá é para tirar o sentido de resiliência, o sentido de comunidades mais solidárias. E aí vocês, sei lá, trazerem uma coisa que não tem nada a ver. Aí vocês me perguntam, e isso aqui que tem embaixo? Que está fora do negrito, isso aqui não seria o D1 e D2? Não. Veja que ele, quando ele não traz assim, ele traz em seus argumentos, comente sobre, mas aqui tem a ver com o tema? Tem. É isso que eu chamo de temperinhos. É o que está fora do negrito. Então, a gente tem aqui como temperinhos. Veja que ele está falando da fé. Argumentos como essa convicção espiritual, independente de religião específica, pode ser pilar de suporte emocional, é um tempero, e pode ser um catalisador de ações altruístas, ou seja, altruísmo e suporte emocional. Então, esse aqui é o outro temperinho. Porém, a gente tem que ler o texto inteiro, o tema inteiro, a proposta inteira, porque tem temperinhos escondidos aqui, ó. Complexo cenário contemporâneo marcado por crises existenciais e busca incessante por sentido. Isso está fora do negrito, gente. Então, ele não vai ser tema real ideal, porque é o negrito que importa para a gente. Se ele está fora do negrito, é porque ele é argumento secundário. Então, ele vem para cá, ele é um temperinho. Ele não entra na tese de vocês. Ele não vai ser nem o assunto principal do D1, nem o assunto principal do D2. Ele vai estar guardado lá na argumentação. Todos esses elementos precisam ser contemplados na introdução. Todos. Porque o leitor precisa identificar sobre o que vocês estão falando. Então, a tese de vocês vai ser algo assim, ó. Desse modo, emerge a magnitude da fé. Pode até deixar isso aqui mais poético, como uma força poderosa, capaz de suscitar a resiliência no ser humano e tornar as unidades mais solidárias. Isso aqui, sem paráfrase, sem nada. Eu vou mostrar como na introdução vocês vão colocar os temperinhos. Diga, Alice. Oi, Pro. Sobre os temperinhos, a gente tem que falar sobre todos nos dois desenvolvimentos ou a gente escolhe, tipo, um para falar em um, depois fala os outros dois no Aí é com você, contanto que você traga eles. Por isso que eu chamo de temperinho, entendeu? Porque então, você bota o que você quiser. Eles têm que estar presentes no texto, mas não em, tipo, não precisa estar em todos os parágrafos. Ele tem que ser apresentado na introdução, certo? Ele tem que ser apresentado, eles todos têm que ser apresentados na introdução. Onde você vai jogar, se é no D1, se é no D2, é escolha sua. Mas você precisa trazer eles e resgatar. Aqui, ele já dá um indício para a gente do que é. Veja o que ele coloca aqui. Como essa convicção espiritual, ou seja, a fé, independente de religião, pode ser um pilar de suporte emocional. Isso aqui está relacionado com o quê? Está relacionado com o D1. Então, é aqui que a gente vai fazer esse temperinho. Ele vai ser uma consequência do D1. Qual é o mecanismo aqui? Ele é uma consequência do D1. Qual o mecanismo? A gente tem a fé desenvolve a resiliência humana, e a resiliência humana desenvolve o quê? Quer dizer, a resiliência humana que vem da fé. Ela
desenvolve o quê? A consequência dela é o quê? É tornar a fé um pilar do suporte emocional. Por quê? A fé traz para a pessoa uma força interior, uma paciência, uma, sei lá, esperança de que aquele momento ruim vai passar. Então, a pessoa passa a acreditar em algo que não é tangível, ou seja, que ela não pode ver, que ela não pode pegar, ela acredita numa força. Então, ela se prende a isso. E é essa força que vai dar ela a força para é essa força que vai dar ela o equilíbrio emocional para ela seguir, para ela levantar, para ela aprender com aquele momento difícil. Então, ela entra como uma consequência do D1. Pode colocar no meio do D1? Pode, depende do plano de teste de vocês, mas pode colocar. Essa daqui, a outra, ó, catalisador de ações altruístas. A gente está falando de solidariedade. Ele pode entrar aqui no D2 como o quê? O altruísmo é a virtude. Quando a gente coloca no planejamento positivo, a gente tem virtudes desenvolvidas, o que se aprende, como se manifesta. Então, isso aqui pode ser duas coisas. Ele pode ser a virtude desenvolvida, ou, ou ele pode ser a virtude desenvolvida, ou ele pode ser a consequência do D2. É assim que a gente usa os temperinhos. A Baiana nunca mais trouxe. Por isso que ela está trazendo sistemas insulsos. Mas ela nunca mais trouxe temperinho. Eu acho que a última vez que foi 23,1, se não me engano. Acho que foi 23,1. Nunca mais eu vi os temas da Baiana. Mas eram os temas, assim, imensos. Ou foi da diversidade, se não me engano. Acho que foi 23,1. Foi a importância de conviver com a pluralidade, não só para o indivíduo evoluir como pessoa, mas também trazer o progresso para a sociedade. Uma coisa assim. Diga, Liz. É porque quando você fala temperinhos, eu fico meio confusa. Essa segunda parte, tipo, convicção espiritual e suporte emocional, seria isso? É tudo que está fora do negrito. Ah, pronto. Tem essa partezinha aqui também, ó. Tem essa partezinha aqui também, ó, que é temperinho e está perdida aqui em cima. Por isso que eu falei uma proposta toda. Né? Cenário contemporâneo, marcado por crises existenciais e busca incessante por sentido. Esse daqui, aí vai onde vocês vão colocar, porque, querendo ou não, ele é um cenário, entendeu? Então, dá para vocês tocarem nisso daí, que as pessoas, muitas vezes, não têm propósitos para suas vidas. Então, na hora que vocês falarem da fé, vocês podem dizer que é uma forma de essas pessoas resgatarem o propósito na vida, encontrarem uma significância para aquele momento ali que ela está passando, aquele momento difícil. Então, aí é com vocês, onde vocês vão trazer. Vou botar ele aqui. Vou pegar uma introdução aqui, só para a gente não. Só para vocês verem como funciona o temperinho da pessoa que fez. Fez a introdução hoje. Deixa eu só ver se está corrigida. Deixa eu botar aqui. Que é o repertório. Esse repertório é muito bom, inclusive. Meu Deus do céu, parei de compartilhar. Sem querer.
Meu Deus, eu fechei a página, não acredito. Eu fechei o arquivo, né? Putz, já vi, gente. Mexer. Eu não sei se vocês usam o Meet para outra coisa, mas ultimamente ele está extremamente limpo. Extremamente para poder fazer a reunião. Principalmente quando a gente compartilha a tela. Fica impossível fazer algumas coisas aqui. Pronto. Vou botar aqui em introdução. Então, a gente já tem o D1, já tem o D2, já tem a tese e vou botar aqui a introdução. Meu Deus, quando o negócio está assim, está na horizontal, a letra fica pequenininha, sendo que é letra 12. Olha lá. Aqui é meu repertório. Sociólogo alemão, esse repertório de é muito bom. Norbert Elias, em seu livro Processo Civilizador, analisa como os hábitos, as percepções e as ações humanas se transformam ao longo do tempo, conduzindo a sociedade à sua evolução. Gente, não tem problemática aqui, mas para os problematizadores que são viciados nisso, aqui é o lugar que vocês devem problematizar, se vocês quiserem. Mas de uma forma muito sutil, a gente não pode desviar o foco, para o problema, porque ele não está falando do problema, ele só falou desse cenário aí e tal, mas é um cenário, não chega a ser uma problemática, tá? Então, só para ficar claro. Então, agora eu vou relacionar com o tema. O que esse processo civilizador fala? Ele fala que, no decorrer da história da humanidade, as pessoas foram adaptando o seu modo de perceber as coisas, os seus hábitos, suas ações, para ir melhorando e evoluindo enquanto sociedade. Isso daí porque, se a gente parar, olhar lá para trás, né, na época do homem nas cavernas, as pessoas comiam de mão. Na hora que tinha uma briga, alguma coisa, um ia lá, matava o outro, puxava a faca, puxava a espada, tal. Mas, ao longo da história, as pessoas foram evoluindo e foram adotando novos hábitos. Então, por isso que a ideia aqui é pegar a evolução da sociedade. Agora, eu vou relacionar com o tema. Vejam que aqui que a gente traz o temperinho. A luz dessa premissa, um corpo social que adota a fé como seu principal azimuth. Olha que palavra bonita. Azimuth é tipo um guia, um orientador, como seu principal azimuth. Tem a fé como seu principal azimuth. É capaz de enfrentar, olha outro temperinho, enfrentar crises existenciais na busca por significância a sua existência. Eu vou consertar depois, né? Já tem crises existenciais, eu vou voltar para a sua vida.
Vamos repetir. Vida, pois essa convicção espiritual não só atua como emocional, mas também suscita outros valores como o altruísmo. Pronto. Mostrando. Agora tem que relacionar com o tema, mostrando a evolução do ser humano nesse processo. Sempre que trouxer processo civilizatório, é isso aqui, nesse processo. Então, ó, repertório, contextualizo ligando com o tema. Se tiver temperinho, a gente traz temperinho. Se não tiver temperinho, lascou, tem que ser ideias da cabeça de vocês. Então, à luz dessa premissa, um corpo social que adota a fé como seu principal azimute, eu até poderia colocar aqui, que adota a fé como um pilar de suporte emocional, é capaz de enfrentar crises existenciais na busca por significância na sua vida, pois essa convicção espiritual não só atua como um pilar de suporte emocional, mas também suscita outros valores, como o altruísmo, mostrando a evolução do ser humano nesse processo. Então, ó, e agora a tese. Por isso aqui. Oxi, porque... Ah, eu que botei no lugar errado. Botei no lugar errado. E aqui a tese. Deu para clarear um pouquinho, gente? Tá tranquilo para vocês até agora? Os temperinhos, onde colocar, não trazer na tese de vocês o temperinho, deixar as palavras certinhas ali, porque isso prejudica o entendimento do corretor. Eu vi um monte de redação, eu falei isso daí para vocês na aula passada, vários alunos meus, não, deixa eu ver a sua redação, deixa eu ver a redação dos seus amigos, assim, quem tinha foi me mandando. Porque quanto mais a gente vê, mais a gente consegue reconhecer padrões de quem tirou nota alta, quem tirou nota baixa. O que eu vi de quem tirou nota alta foi quem se manteve dentro do tema o tempo todo. Quando a gente for para o tópico frasal, tem que ser muito fiel. Então, aqui, ó, no D1, seria tópico frasal. Tópico. Nesse contexto, a fé possui grande potencial para tornar, tá bem básico isso aqui, humano, mais resiliente. Eu posso trazer o significado de resiliência? Posso, não tem problema nenhum. Eu posso trazer o significado de resiliência. Torna o ser humano, possui grande potencial para tornar o ser humano mais, então, mais adaptável, porque fica feio o sinônimo de significar adaptável às atividades. Seria isso aqui, certo? Mas a ideia é essa, eu fiz bem direto. A fé possui grande potencial para tornar o ser humano mais resiliente, ponto. Isso porque parou aqui para deixar claro o tópico frasal. Não é para dizer, pois desenvolve nele tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, gente, isso é a argumentação. Aqui é o tópico, é direto. Ou então, a gente pode colocar também, nesse contexto,
ao internalizar a sua fé, o indivíduo desenvolve uma postura mais resiliente. Tudo dentro do tema. Não sair. O D2 é a mesma coisa. O tópico do D2 é a mesma coisa. Para essa reflexão, a solidariedade é um resultado, pode ser assim, da fé. Ou mais direto, a fé promove comunidades mais solidárias. Mas a ideia é a mesma, e eu não saí daqui. Eu estou dizendo que a solidariedade é um resultado da fé, ou eu posso dizer que a fé abre, bem poético, caminhos para a edificação de pastoreado, comunidades pautadas na solidariedade. Aí é como vocês vão escolher, se é mais direto ou não, lembrando que é um tópico. Eu vejo tópico de 4 linhas, perde sentido. Aí vocês saem até da estrutura. Vocês perdem na estrutura também no texto. É um tópico. E não é nem, porque tem uns mesmo, quando é real e ideal, a gente vai chegar lá, que é contexto social dominado por modismos e objetos de apelo emocional. Acabou, é isso. Como teve lá no simulado, as pressões financeiras, papapá, que são submetidas aos médicos. Os médicos são submetidos a diversas pressões. O tópico é esse. Não tem que dizer devido a uma postura antiética. A ética não é assunto. Então, assim, fiquem dentro do assunto que a gente está tratando, certo? Tem outro aqui que eu coloquei também, que é com temperinho. Esse aqui do meio ambiente. A gente tem o tema, ó, a gente já sabe que todos aqui são positivos. A importância da educação ambiental nas escolas. Isso aqui é o tema. Aí a gente pergunta, já que é positivo, é importante para quê? Quem é o D1 aí? Quem tiver com vergonha, bota no chat. Mas quem é o D1? Quero saber se vocês estão entendendo. Dá para usar Santo Agostinho. Não é verdade. E aí, gente, qual é o D1? Vou sem medo, gente. Melhor errar aqui do que errar na prova. Mas tá muito fácil isso aqui. Ninguém? O D1 é o potencial para desenvolver a consciência e o D2, responsabilidade ecológica nos alunos, lá. E autonomia? E para onde? Não sei, eu pensei em botar junto com o D2, porque, tipo, a autonomia, tipo, participaria da responsabilidade, não? Ou além aqui. Potencial é junto para desenvolver a consciência e a responsabilidade ecológica no aluno. Isso aqui é armadilha. A responsabilidade está ligada a desenvolver, além de promover. Então, isso aqui é o D1. Isso tudo aqui é o D1. E isso tudo aqui é o D2. Veja que tem esse além aí. E o desenvolver, aqui, ó. Tá vendo? Então, a tese vai ser algo como esse 9, tese. Esse modo surge. É porque eu trago assim, mas pode trazer aquela coisa, deve analisar o papel, mas surge a preeminência
da educação ambiental. Posso trocar educação ambiental por outra coisa? Não, educação ambiental é o tema, mas eu posso trazer nas instituições de ensino, não só para desenvolver a consciência, palavra-chave, e a responsabilidade ambiental, mas também a autonomia na tomada de decisões sustentáveis. É isso aqui. Quem levanta a mão? Fui eu. Eu não entendi porque, tipo, quando eu li o tema, eu pensei que dividiria, tipo, a importância da educação ambiental como um dos desenvolvimentos, aí depois o potencial para desenvolver, e essa parte da consciência, tipo, a parte que seria aqui o temperinho seria se promover autonomia na tomada das decisões. Estaria, tipo, errado dividir assim? Uhum. Isso aqui não é temperinho, você está no negrito lixo. Temperinho está aqui, ó, perdido. Considerando os desafios ambientais atuais, se ele está no negrito, ele tem que ser D1 e tem que ser D2. Ó, por que eu acho que está errado? Veja que isso aqui está relacionado com os dois. A importância da educação ambiental nas escolas. Se é importante para alguma coisa. Então, o que você falaria no D1 para falar da educação ambiental nas escolas? Você falaria, é importante para quê? O que você colocaria no D1? Poder pode, entendeu? Eu só acho que vai ser uma argumentação que vai ficar mais difícil e mais redundante. Porque o que você traria? Você ia dizer que é importante. Você ia acabar caindo aqui. Porque a educação ambiental nas escolas é justamente para isso. Então, a educação nas escolas é para... Quando ele tem todo positivo, vai ser tudo relacionado ao mesmo tema. Então, é a importância para uma coisa e para outra. Quando for todo negativo, os efeitos para uma coisa e para outra. Lembrem do tema da Baiana, os impactos da cultura do imediatismo na sociedade contemporânea e os seus efeitos, que é uma retomada dos impactos, sobre o comportamento, a saúde mental e a formação intelectual dos jovens. Então, a gente tem os impactos, ele é todo negativo, os impactos da saúde mental. Ele está impactando o quê? Então, o D1 vai ser os impactos da saúde mental sobre o comportamento os impactos da cultura do imediatismo sobre o comportamento e a saúde mental dos indivíduos. E o D2 vai ser o quê? Os impactos da saúde mental sobre a parte cognitiva. Isso daí, muita gente fez nas ARNs, como você está falando, Luiz. Porque viu um negócio enorme, puf. Não deu uma importância. Isso daí é uma divisão aleatória. A gente tem que fazer aquela leitura. D1, a importância daquelas 3 coisas lá, que eu não sei porque exagero, a importância da escuta, qual foi o resto, de uma linguagem simples e de outra coisa lá, para a autonomia e adequação ao tratamento, alguma coisa assim, e D2, a importância disso, para a segurança do paciente. Ele está relacionado com os dois. Se é todo positivo, você vai pegar o tema principal e vai distribuir entre os dois. Eu vou chegar lá, quando vocês virem o negativo. Então, nesse caso aqui, o temperinho, se está no negrito, não é temperinho. Temperinho é só o que está fora do negrito. Porque o que está no negrito é o tema principal. Então, é ele que vai formar a sua tese. Então, aqui tem os desafios ambientais atuais. Esses desafios ambientais atuais vão entrar onde? Na minha contextualização. Vai ter que ser retomado aonde? No D1 e D2, quando vocês estiverem argumentando, sei lá, que a educação ambiental desenvolve no indivíduo a responsabilidade para o enfrentamento de desafios ambientais, como
a poluição, desmatamento, tal, essas coisas. Você vai mencionar, mas ele não é o principal para ser um real ideal. Não é para vocês dedicarem um parágrafo inteiro para ele, até porque ele é um argumento secundário. Os argumentos principais vão ser... os argumentos principais estão no negrito e eles que vão formar o D1 e o D2. Então, quando é tudo positivo, você vai pegar o tema e vai distribuir. Quando for todo negativo, a mesma coisa. Quando for positivo e negativo, é aí que a gente vai chegar lá. Esses aqui eu coloquei sem temperinhos, mas a lógica é a mesma. Porque eles são sem temperinhos. Olha o tema das armas aqui. Olha o que é que ele... Tá aqui, esse segundo. Olhe o que é que ele fala, Liz. Com base nos textos motivadores e em seus conhecimentos, redigam a dissertação argumentativa na norma padrão da língua portuguesa sobre como o uso da linguagem clara, a escuta atenta e a construção de um bom entendimento na relação médico-paciente. Como é que a gente pode colocar isso aqui no D1? Esse como aí. Ele não está nem botando a importância. O que vocês iriam colocar no D1? Porque tem o como aí na frente. Como a linguagem clara, tá? E para aqui, fica solto. Aí vem para cá. Influenciam a autonomia do paciente, a adesão ao tratamento e a segurança do cuidado. Então, o D1 vai ser como o uso da língua. Eu fiz esse tema aqui, inclusive, no semestre passado. E um bom entendimento na relação médico-paciente influencia a autonomia. E a gente pega aqui, ó, adesão e adesão. Pega os dois primeiros. O D2 vai ser, você vai explicar como isso aqui, influenciam a segurança do cuidado. Então, tá aí. O D1 e o D2. A tese vai ser desse modo, é fulcral analisar o potencial. É muito ruim, gente, esse tema. Só a Baiana traz tema assim, eu não vejo a necessidade para apertar vocês e apertar a gente, né? Os professores, para poder decifrar. Eu vou mostrar um tema aqui para vocês, que foi o pior tema que a Baiana trouxe, que a gente tinha que interpretar. Vejam que realmente é a interpretação, porque esse como aqui quebra tudo. Como o uso da linguagem, se fosse a importância do uso da linguagem para, e aqui no final viesse autonomia, adesão e tratamento, talvez vocês pudessem dar um causa e consequência, falar da importância deles, e lá no D2, de que modo eles impactam essas coisas. Mas trazer isso aqui, e depois falar da autonomia, ele vai estar desconectado. Porque vocês vão falar da autonomia do paciente, do entendimento, ou da autonomia do paciente, da adesão ao tratamento e da segurança, desconectado do principal. Vocês só vão falar que o paciente é autônomo para tomar as próprias decisões. Foi o que aconteceu onde? Foi o que aconteceu no simulado das ARNES. Quando chegou no D2, que era para falar do papel da ética, era para falar do papel da ética para, diante daquele cenário lá de pressão. A ética tinha um papel para quê? Não era só... porque as argumentações que eu vi foi que a ética permite ao médico estabelecer uma relação horizontal, fazer uma anamnese detalhada, papapá. Isso daí é humanização. É uma consequência. A gente está falando do papel da ética com as pressões. O que a ética vai fazer para o médico não se submeter àquelas pressões? Ela vai guiar o médico. É a ética dele que não vai deixar que ele se renda, por exemplo, à indústria farmacêutica, que vai oferecer um bônusinho para ele indicar um remédio, mesmo que o paciente não precise. Ao hospital que suspendeu o tratamento de um paciente que estava gastando demais. A ética vai levar o médico a lutar por aquele paciente, colocar o interesse do paciente na frente do dele. A ética vai permitir ao médico ficar para além do plantão dele, porque aquele paciente está precisando deles. Então, era nesse sentido que vocês tinham que argumentar. O D1 e o D2 estão sempre relacionados. Eles não são soltos.
principalmente quando é real ideal, é um diante do outro. Então, no D1, quando a gente falava da pressão, a parte da ética também entrava. Aonde? No como se manifesta. Em atitudes antiéticas de empresas, de hospitais, tal, que vão lá pressionar o médico para atender os interesses dele. E onde estaria? Lá no final da consequência também. A consequência negativa dessa falta dessas pressões, que o médico pode acabar abrindo mão da ética dele e cedendo a essas coisas. Isso é uma abertura. Deu para entender, Liz? Deu para entender, Alana? Alguém mais tem alguma dúvida nisso daqui? Positivo? Porque um não pode soltar a mão do outro. Todos os dois estão ligados. É importante para isso e aquilo. Então, se eu trago a importância em um e o que ela traz de bom no outro, a gente solta a mão. E aí desconecta o tema. Aqui é a mesma coisa, ó. A importância de promover a equidade de gênero e empoderar mulheres e meninas. Positivo. E aí ele vem para o marcador que vai entrar nos argumentos. A gente vem para o marcador aqui, como forma de, D1, combater a violência de gênero, e D2, favorecer o acesso igualitário à educação e ao mercado de trabalho. Então, no D1, a nossa pergunta vai ser: como a promoção da equidade de gênero e do empoderamento de mulheres e meninas combate a violência de gênero? No D2, como... Vou botar aqui, D1. Esse não tem temperinhos. Então, o D1 vai ser como a promoção... Isso aqui. Como a promoção... Olha, isso aqui é promoção, viu, gente? Eu até Como a promoção da equidade de gênero e do empoderamento. Como promover a equidade de gênero e empoderar mulheres e meninas, combate a violência de gênero. Como vai ser o tópico frasal? Vai ser o quê? Nesse contexto, a equidade de gênero e empoderamento feminino possui grande potencial para sublimar a violência. Seria mais ou menos isso. O D2 é a mesma coisa. Como promover a equidade de gênero e empoderar mulheres e meninas, que favorece o acesso igualitário à educação e ao mercado de trabalho. Eita. Favorece. Alguma dúvida, gente? Tem mais uns aqui, se vocês quiserem depois treinar e me mandar. Positivo, negativo, com temperinhos. A lógica é a mesma. Positivo é sempre com positivo, negativo sempre com negativo. Se tem um positivo e um negativo, inverte. Se eles estiverem relacionados, certo? Então, a gente tem aqui a relevância da perseverança. Isso aqui é positivo? É positivo. A gente tem aqui a relevância da perseverança. Continua. Em um contexto social em que a desistência diante de dificuldades compromete a realização de objetivos e o desenvolvimento pessoal. Isso aqui é o quê? Negativo. Então, a gente tem que a perseverança é importante dentro desse contexto. Ela é importante para as pessoas superarem esse contexto social de desistência, diante das dificuldades. Eles estão relacionados. Então, o nosso D1 vai ser o negativo, o real. Ou seja, primeiro a gente apresenta o problema e depois a gente vai dar, tipo assim, uma esperança, sei lá, uma, entre aspas, soluçãozinha, que não chega a ser uma solução, para o problema, tá? Então,
o D1 da gente vai ser esse contexto aqui. Lembrando mais uma vez, no D1, não é para trazer no tópico que o contexto social não possui perseverança. Gente, perseverança é do D2. O D1 é isso aqui. A perseverança vai entrar no D1, no como se manifesta. Como se manifesta, ou seja, como é que a gente percebe dentro da sociedade, na prática, que as pessoas estão desistindo diante de dificuldades. É assim que a gente traz. Que a gente percebe como? Com a falta de perseverança. Mas aqui, o D1 é esse contexto social, papapá. Isso aqui é o D1. O D2 vai ser o quê? A relevância da perseverança. E a gente tem os temperinhos, destacando esses seus argumentos que, quanto mais o indivíduo persevera, mais ele se torna resiliente e motivado para alcançar realizações duradouras. Então, isso aqui, ele vai entrar aqui no D2. A gente vai encaixar aqui no D2. E quanto mais o indivíduo persevera, mais ele se torna resiliente e motivado. No D1, o tópico frasal vai ser isso aqui. Nesse, vou botar um de fato. Quando é real da hora, eu sempre trago de fato. De fato, o corpo social contemporâneo está inserido em uma atmosfera de pessimismo e incerteza. É só isso aqui, gente. Nada mais. Ah, e essa compromete a realização de objetivos de desenvolvimento pessoal. Vocês podem até trazer, mas o principal é isso aqui. Às vezes que ele fala que compromete a realização de objetivos de desenvolvimento pessoal. Onde que isso vem? Quando a gente for argumentar, quando a gente for planejar, a gente tem as causas. Como se manifesta? Uma das manifestações, a gente já liga com D2. Vou até botar aqui grande, ó. Falta de perseverança. É aqui que se manifesta. A gente tem um grupo afetado, nem sempre eu preencho, e a gente tem as consequências. É um passo a passo. Quais são as consequências? Já está aqui também, ó. Compromete a realização de objetivos e o desenvolvimento pessoal. É isso aqui. Era uma delícia quando a baiana trazia os temas assim, com tudo, você só montava, só fazia o quebra-cabeça. Aí a gente vem para o D2. Qual é o tópico do D2? Diferente de tema positivo, positivo, negativo, negativo, o conectivo que a gente usa aqui é um conectivo de sequência, ou esse daqui, ó. Diante desse inquietante cenário, posturas perseverantes são capazes de reverter. Gente, é para trazer uma ação, não é para dizer. Diante desse inquietante cenário, a perseverança é de suma importância, nem de extrema importância. Ou então, diante desse inquietante cenário, surge a importância da perseverança. É para trazer uma ação. Posturas perseverantes são capazes de revertê-lo. Então, diante desse inquietante cenário, a perseverança é capaz de
resgatar alguma coisa, resgatar, sei lá, aí vocês colocam aqui, ó, vocês podem até colocar aqui, ó, é capaz de resgatar motivação para alcançar realizações duradouras. Isso até pode, mas surge a importância, não. Eu traria assim, diante desse inquietante cenário, posturas perseverantes são capazes de revertê-lo, ou são capazes de amenizá-lo. É o mais certo, e menorzinho, não ocupa espaço. Fica mais... o texto fica todo alinhadinho, todo certinho. São capazes de mitigá-lo. E aí a gente vem, na hora do planejamento, a gente tem virtudes ou habilidades desenvolvidas, virtudes barra habilidades. O que é que ela desenvolve? Primeira coisa, resiliência, já está lá. Aí a gente tem o que se aprende, como se manifesta como na positividade e na, motivação para alcançar objetivos. Tudo que está lá no tema. Ó, isso aqui, tudo temperinho. Até deixar marcado onde é temperinho, ó. Aqui e aqui. Tudo isso aqui é temperinho. Os temperinhos são exatamente para isso. É uma ajudinha. E aí a gente vai ter as consequências que vão ser positivas. Não é para dar uma chamada, ou então meio que retomar. A gente chega lá, desse modo, é evidente que a perseverança pode mudar esse cenário. Eu repete o tópico. Aqui é para trazer o desdobramento disso. São consequências positivas. Enquanto em cima são negativos, em cima também não é para chamar a perseverança. Colocar aqui, desse modo, é importante que as pessoas cultivem a perseverança. Não. Só vai trazer uma consequência negativa. E aqui positiva. Positivas. Essa motivação para alcançar objetivos, eu tanto posso fazer aqui, como eu posso fazer como uma consequência. Tanto faz. É como é que a gente percebe que uma sociedade é perseverante? Como é que a gente percebe que as pessoas estão caindo, levantando, tentando de novo? Caindo, levantando e tentando de novo. Então, a gente pode até colocar aqui, ó, a evolução pessoal, desenvolvimento pessoal, que no D1 é impedido. Então, a gente pode até colocar aqui, mitiga o otimismo, ou pessimismo, promove a evolução pessoal. Seria mais ou menos isso aqui. Alguma dúvida, gente? Esse é o real ideal. De novo aqui, mais um aqui, só para... Eu já dei aula disso daqui, acho que é a terceira aula, que é se não me engano, o tema era viver o presente. Então, o primeiro tema que eu fiz com vocês, e planejei no iniciozinho do semestre. Positivo e negativo com temperinhos. Vou pegar uns 100 temperinhos. É até mais fácil. É o que a gente está trabalhando, inclusive. Odeio quando fica assim. Pronto. Positivo e negativo sem temperinhos. É a mesma lógica. A gente tem positivo, a urgência do consumo consciente é positivo? É. Veja que não é só a urgência do consumo consciente, é a urgência do consumo consciente nesse contexto. Muita gente errou também para trazer, errou também o desenvolvimento do D1 do D1 desse tema. Muita gente errou. Porque trouxe o quê? Em vez de falar
do contexto dominado por modismos visuais e objetos de uso emocional, falar de onde vem esses modismos, de onde vem essa disseminação desses objetos de uso emocional, essas coisas. O que é que as pessoas fizeram? Falaram da falta de consumo consciente. Não é o assunto. Consumo consciente está lá no D2. Aqui ele vai entrar no como se manifesta, como é que a gente percebe que o contexto social está dominado por modismos, com o consumo exagerado e inconsequente desses produtos. Então, o D1, de novo, real e ideal. O D1 vai ser esse contexto social dominado por modismos e... Vou botar só assim, tá, gente? Só para adiantar. E objetos. O D2 vai ser o quê? Urgência do... tem um que eu vou botar lá em cima. Do consumo consciente. Por isso aqui. Urgência do consumo consciente. O tópico desse vai ser, de fato, a gente que traz o arcabouço. Eu criei monstros quando eu coloquei aquele negócio, aquele guia de maquiagem. Eu criei verdadeiros monstros, porque a galera está maquiando completamente as redações e traz coisas tipo arcabouço social. De fato, o arcabouço, ou então, de fato, deixa eu ver aqui como foi, meu Deus, que você botou. De fato, na contemporaneidade, os indivíduos encontram-se presos em um labirinto de itens supérfluos de grande apelo visual e emocional. Vejam que foi uma outra forma de trazer, mas ainda assim não fugiu e não trouxe nada mais, que é modismos visuais e objetos de uso emocional. Acabou. Eu não coloquei que, devido à falta de consumo consciente, ou então, de fato, teve gente que trouxe, de fato, a contemporaneidade é estéril de consumo consciente. Consumo consciente não é assunto aqui, como falta de ética não era assunto nas armas. Nas armas era pressão, aqui é modismos. Então, o D1 é sobre esses modismos. Não é para eu falar por que o consumo inconsciente existe. É para eu falar de onde vieram os modismos, e como eles surgiram, por que eles surgiram. Então, aqui a gente tem causas, aí a gente vem no como se manifesta. Como é que se manifesta consumo irresponsável? Ou então consumismo exacerbado. É aqui que se manifesta, porque, mais uma vez, não dá para a gente argumentar no D1 que um é ligado ao outro, sem trazer um elemento do D2. Porque se eu estou falando no D2 que o consumo consciente vai melhorar esse ambiente, como é que eu não cito consumo consciente aqui? Então, o consumo inconsciente, no caso. Então, eu preciso colocar. E aí a gente tem consequências negativas. Nesse caso, é o quê? Sei lá, dívida, distração, essas coisas. De onde é que ele vem? Teve muita gente que vem da sensação que eles dão de pertencimento, necessidade de aceitação. Mas essa necessidade de aceitação e de pertencimento vem de quê? Marketing nas redes. Marketing é um marketing até agressivo nas redes sociais, com quem? Com influenciadores
É um mecanismo, gente, a argumentação com influenciadores, sei lá, celebridades. Esses influenciadores, por estarem usando, transformam o objeto, então o item vira objeto de desejo. Por virar objeto de desejo, ele passa a ser associado a, ele vira símbolo de status. Como é que se manifesta? No consumo exacerbado, para quê? Em busca de aceitação e pertencimento. Ou seja, quem tem labubu está dentro, quem não tem está fora. E pertencimento. Pronto. Consequências negativas, dívidas, frustração, impacto no meio ambiente, porque esses objetos são comprados e descartados. Então, não adianta só eu lançar aqui, pelo amor de Deus, impacto ambiental sem ter falado antes. Eu preciso ter falado aqui, ó, consumismo exacerbado, busca de aceitação e pertencimento, efemeridade desses bichos. Então, eles são descartados. Se eu colocar assim, dá para trazer, porque eles são descartados e aí polui o meio ambiente. Se eu não trouxer, não precisa falar disso. Não precisa falar de tudo. Mas a linha de pensamento que vocês trouxerem, tragam completa, para não abrir lacuna. Agora, esse daqui. Esse daqui também tem uma parte positiva. Alguma dúvida, gente, nesse daqui? Ah, faltou o tópico do D2. Tópico. O tópico D2 seria, de novo, diante desse aviltante panorama, a adoção prática de consumir de forma responsável pode reverter esse. Ou então, ó, o cenário supracitado, que eu acho bem com cara de petição de advogado, mas tem gente que gosta. Alguma dúvida aqui, gente? Esse daqui segue a mesma linha. A necessidade de se valorizar a escuta ativa nas relações humanas. Positivo vem no D2. Considerando seus impactos no diálogo e na convivência. Isso aqui é o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Diante de um contexto de comunicação superficial. Olha como vai pequenininho aqui o negativo. Então, o tópico do D1, o D1 vai ser esse contexto. Então, o tópico do D1 vai ser de fato, vive-se uma era de comunicação rasa. D2, perante tal conjuntura, a escuta ativa é capaz de mitigá-la. Ok, e os impactos no diálogo e na convivência? Eu posso até trazer. É capaz de resgatar o diálogo e a convivência, de aprimorar, também posso colocar aqui, ó, de melhorar, não, seria elevar o,
Convivência. Se eu não trouxer aqui, onde que vai entrar? Ele vai entrar aqui, ó, no como se manifesta o quê? Um diálogo mais empático. Qual a consequência? Melhora a convivência. No D1, como é que a gente percebe que a sociedade está num contexto de comunicação rasa? Como se manifesta? Resgata o D2, falta discutativa. É tudo encadeadinho. Isso aqui é plano de texto mesmo. Quando vocês conseguem enxergar isso, fazer essa relação, interpretar o que ele está colocando aqui, o que ele quer dizer, o que ele quer que eu traga aqui, vocês conseguem enxergar isso, primeiro que vocês vão escrever muito mais rápido, porque vocês vão ter os marcadores, tipo, de fato, vive-se uma comunicação rasa. Isso porque as causas, tal quadro é manifestado em como se manifesta, traz um repertório, desse modo, as consequências. No D2, a mesma coisa. Perante tal conjuntura, a escutativa é capaz de mitigá-la. Isso porque essa prática desenvolve no indivíduo a empatia a partir do aprendizado ou do reconhecimento das perspectivas e das opiniões do outro, e vocês vão escrevendo muito mais rápido. Tá tranquilo até agora? Alguém tem uma dúvida? Eu ia botar aqui o da Baiana de 2024. Deixa eu ver se... Não, isso é todo negativo. Deixa eu só voltar, que eu acho que eu coloquei aqui em cima. Acho que eu botei no Contemperinhos. Era no Sem Temperinhos, eu joguei no Contemperinhos. É esse aqui. Esse aqui. Esse aqui foi, não sei se vocês fizeram, da Cultura da Paz, de 24.2. É só uma particularidade que tem aqui, que também tirou muita gente. Tem uma palavrinha aqui. De novo, a gente tem o positivo. A urgência da sociedade buscar ações que promovam a cultura de paz. Então, esse aqui é positivo. Positivo de verde, negativo de vermelho. Ai, meu Deus, deixa eu botar. E aqui, atitudes humanas conturbadas e violentas que comprometem o convívio entre as pessoas. Então, a gente já tem aqui o D1, que são essas atitudes humanas conturbadas e violentas, a consequência do D1, que comprometem o convívio entre as pessoas. No D2, a gente vai ter a cultura da paz para poder reverter esse cenário. Só que aqui ele fala uma particularidade. A sociedade buscar ações. Então, a gente tem, não é pelo amor de Deus, não é para inventar ação e trazer ação 1 e ação 2. Não é nem, que é nem bota aí, caminhos para promover. Nem no Enem é para trazer isso daí. Nem no Enem. Muita gente pecou nessa da cultura da paz porque trouxe ação 1 e ação 2. Aí botou no tópico frasal. A educação é uma ação que promove a cultura da paz. O D2, a família, a atuação da família é capaz de promover uma cultura de paz. Ok, trouxe as duas ações. Mas cadê as posturas conturbadas e violentas? Vocês fazem isso, vocês negligenciam uma parte do texto. Estão trazendo elementos que não está aqui. Essas ações vão vir aonde? Na conclusão. Óbvio que vocês vão fazer uma menção a elas no D2, mas elas vêm, assim, desenvolvidas no D2. Então, quando eu falar urgência de buscar ações,
está obrigando vocês a trazer uma intervenção. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem o D1, que é essa parte aqui, atitudes humanas, conturbadas, violentas. Diga, Alice. Tá. E como a gente traria essas ações no D1 e no D2? Eu vou Tipo, mostrar agora. Você bota no seu desenvolvimento. tipo a gente coloca assim, ação tal. Isso daí vai estar implícito lá no seu D1 e no seu D2. Veja que no momento em que você trouxer uma ação, ou no seu D2, você vai transformar seu desenvolvimento em uma grande proposta de intervenção. Nem no Enem acontece isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês um tema Enem que a gente fez de caminhos. Fica até a dica se alguém for fazer Enem. Porque o último de caminhos que caiu no Enem, assim, de caminhos, soluções, como garantir, foi, acho que 2016, 2017, que era caminhos para combater a intolerância religiosa, acho que 2016. Ó, esse daqui, que é caminhos para combater o racismo. O que a gente faz? Primeiro, a gente vai apresentar o problema. Eu não posso fazer um caminho sem apresentar um problema. Então, primeiro a gente traz as causas, a tese. Ó. A tese vem aqui. Nesse sentido, o preconceito e a inoperância governamental figuram como catalisadores da perpetuação dessa chaga social que fere o ideal de bem-estar para tudo. Então, a chaga social é o racismo, que a gente já falou aqui. Ó. E aí vem, desse modo, são premente caminhos para combater essa discriminação em nome de um país mais igualitário. No D1, a gente vai falar de quê? Do preconceito. Falou do preconceito. Terminou de falar do preconceito, no final é sempre consequência. Assim, esse cruel cenário, a consequência, emerge para a inferiorização de determinados grupos e para a consolidação da desigualdade como marca social, transformando o fortalecimento das leis um meio de proteger as vítimas dessa mentalidade discriminatória. Percebeu, Alice? Sim. Ele foi citado, ele só foi citado, mas quando a gente chega na conclusão, ele trouxe aqui, ó, o fortalecimento das leis, e nesse daqui foi a educação antirracista, um caminho viável para mudar esse roteiro. Não é para dizer que deve-se desenvolver, implementar a educação antirracista na escola. Não é para dizer isso. Nenhum tipo de conselho, diga. Minha dúvida é só se, tipo, não tem que costurar melhor de alguma forma ali no D1, para não ficar, tipo, muito... Eu tenho medo de ficar muito jogado, assim, só no final trazer leis como meio, assim, sem ter falado nada sobre isso antes e também não desenvolver no próprio parágrafo. Mas a questão é, quando você for desenvolver, isso aqui é Enem, certo? Isso aqui é Enem. Então, no Enem, não dá para você trazer os dois caminhos lá, porque você está apresentando a solução sem apresentar o problema. Isso aqui é o Enem. Aqui, ele citou, mas tudo que ele trouxe em cima, ele não jogou uma lei aqui. Isso tudo aqui foi a justificativa para transformar a educação antirracista em um caminho. Ele falou, ó, a lei estatal, o poder público, historicamente influenciado por essas elites, embora tenha instituído cotas raciais, não investe de forma consistente em educação antirracista, nem na fiscalização de práticas discriminatórias que mantém o combate ao racismo limitado a medidas, papapá. Aqui tudo, ele justificou, entendeu? Quando a gente for desenvolver o D2 de lá da cultura da paz, a gente vai trazer. Na hora que a gente colocar o como se manifesta, a gente vai citar isso, mas o desenvolvimento da ação como uma proposta de intervenção é só na conclusão, porque senão você vai começar a descrever essa ação e você vai deixar de falar da cultura da paz, só vai ficar falando da ação, e foi o que aconteceu com muita gente, que trouxe ação 1 e ação 2, não estava nem aqui.
Então, uma forma de deixar mais culturado seria trazer, tipo, como se manifesta e aí a ação, uma solução para como se manifesta, né? O problema, lembre que o problema é aqui, eu vou chegar lá, Você tá lá na frente, eu ainda estou explicando como dividir. Desculpa. Eu vou chegar lá. Ó. No D1, a gente vai falar dessas ações conturbadas e violentas, que comprometem o convívio entre as pessoas. Então, o tópico do D1 da gente, vai ser o quê? Tópico. Está claro. Então, vai ser o quê? Esse contexto, a sociedade assiste a prática, a violência e as condutas conturbadas. Então, seria alguma coisa assim. Quando eu for falar aqui, eu vou trazer as causas para isso aqui, vou trazer como se manifesta essa violência e condutas conturbadas no racismo, no preconceito, no discurso de ódio, naquilo lá que aconteceu ontem foi anteontem, lá no Rio, 120 e tantas, até onde eu vi, pessoas mortas. Isso são posturas conturbadas e violentas. Se manifesta como? Se manifesta aqui, com essas facções querendo matar a gente que usa coisa da Adidas. Eu tenho tênis Adidas, eu fui inventar de ir na Mundo Pet, acho que é Mundo Pet, a pet shop que tem ali, no Vale das Pedrinhas, entrada para o Nordeste Amaralina, que eu nem sei que facção é que tem lá, com tênis Adidas. Quando eu entrei na loja, o cara, senhora, isso estava de noite, a loja estava fechando. A senhora é muito corajosa de entrar aqui com tênis Adidas. Aí eu falei, gente, moço, tá achando o quê? Que eu tenho cara de facção? Ele, não, esse povo daí não vê cara, não. Eles só matam quem tá com isso. Mas, enfim, isso é uma postura conturbada e violenta. Aí a gente vem para cá. Qual é a consequência disso daqui? Qual é a consequência disso daqui? Compromete o convívio, entre as pessoas, porque até a gente pode até colocar, compromete o convívio pacífico, para já puxar a paz, entre as pessoas. Para relacionar com o D2, e a gente já inserir a problemática, o que a gente vai trazer como causas disso daqui? Ação, lacuna educacional. E não. Eu não lembro, no texto motivador tinha bem claro isso daí, porque eu não me lembro mais desse tema, mas tinha isso aí bem claro. Falava muito da educação. Lacuna educacional que não. Então, seria isso aqui, ó. Lacuna educacional em relação a valores humanos. Claro que tem outras coisas, né? Que não são incentivados, cultivados nas famílias e nas escolas. Era alguma coisa assim. Isso entra como uma das causas. E nas escolas. Veja que a gente já tem uma problemática a problemática está no D2. Ou a problemática está no D1. Se eu trouxesse ação 1 e ação 2, o que muita gente ia fazer? Sei lá, a educação é uma ação que promove a cultura da paz. Ok, o tópico vai ser o quê?
a educação é capaz de promover a cultura da paz. Ok. E aí vocês vão falar por que que a educação pode resgatar a paz. O que vai acontecer? E as posturas conturbadas e violentas que estão aí vão ficar aonde? Por isso que não dá para, porque não é Enem, eles já trazem eles já trazem o argumento que eles querem que você fale. No D2, a gente vai botar a urgência de buscar ações, cadê? Urgência de a sociedade, seria isso aqui. D2. Urgência da sociedade. Tópico do D2. Tópico do D2 vai ser então, diante desse deletério cenário, ações que convergem para uma cultura de paz, são capazes de sublimá-lo. Qual é a pergunta que a gente faz aqui? Sublimá-lo, nesse caso, seria a cultura da paz, como a cultura da paz pode reverter o cenário de posturas conturbadas e violentas. Na verdade, como ações que promovem a cultura da paz. Podem reverter o cenário. Então, a gente vai ter aqui que virtudes ou habilidades, a gente vai ter o que se aprende, como se manifesta e as consequências positivas. Só tirar esse negrito aqui. Como vocês planejariam isso? Alguma ideia? Alguma ideia, gente? Pro, eu acho que eu colocaria em o que se aprende, acho que resiliência, empatia. E virtude também poderia ser empatia, né? Aí a Sim. consequência seria um bom convívio. A consequência seria o quê? Consequência positiva seria o bom convívio entre as pessoas, que ele fala aqui. Exatamente. Compromete convívio. Seria o bom convívio. Exatamente. Onde é que a gente colocaria a paz? Aqui, no como se manifesta. Ó, como se manifesta a paz? Ó, nas escolas, com projetos de mediação de conflitos, se manifesta nas comunidades com campanhas solidárias. É assim que a gente percebe que a sociedade
está buscando a paz. Nas redes sociais, com a promoção, sei lá, de discursos éticos. E é isso. Que virtudes e que habilidades desenvolve? Isso aí, empatia, tolerância, tanta coisa. Autocontrole emocional, já que a gente está falando de violência. Autocontrole. A gente não pode perder de vista que a gente está falando de violência. Por isso que eu coloquei aqui, ó, mediação de conflitos. Autocontrole emocional. Outra coisa que é super importante, comunicação não violenta. O que a gente aprende com isso aí? Que a paz não é ausência de conflito. Seria, tipo, um resultado de ações que são voltadas para a cooperação. A gente aprende sobre os valores éticos, que esses valores éticos, eles não são ensinados assim, teoricamente. Os valores éticos são aprendidos na prática. Eu posso colocar, ó, valores éticos não são ensinados, e sim aprendidos e produzidos na sociedade. Eu acho que a gente pode falar que o diálogo e o respeito, a importância do diálogo e do respeito, a gente também aprende isso. Do respeito. Perceba que é aqui que a gente traz as ações. Quando a gente chegar na conclusão do texto, a gente chegar aqui, na conclusão, é que a gente vai desenvolver as ações. Claro que vocês não precisam trazer todas, trago pelo menos 2, desenvolver as ações. Então, se a gente trouxe a educação, então a gente vai ter nessa direção basilar que as instituições, agente de ensino, promovam de projetos de mediação. Se a gente se propõe a trazer uma conclusão, esta conclusão, ou essa intervenção, ela tem que ter todos os 5 elementos. Promovam projetos de mediação de conflitos por meio de, não é através, por meio de rodas de conversa, debates. Tô jogando aqui, tá? Só para desenvolver. Parou aqui e trago a finalidade. Com o objetivo de finalidade. Aí eu venho para o outro. Paralelamente, as redes sociais devem promover campanhas por meio de postagens em que sejam demonstrados, então sejam exibidos. Nunca, quando a gente traz e-mail e traz redes sociais, a gente nunca traz por meio de redes sociais. Rede social, televisão, qualquer coisa dessa, é veículo. Então, se a gente trouxer redes sociais por meio de postagens em redes sociais, como já tem ele aqui no agente, não precisaria, mas nunca tragam redes sociais, fale para mim, por meio de redes sociais, por meio de palestras, não, tipo assim, promova campanhas por meio das redes sociais. Rede social é o veículo, não é o meio. Campanhas por meio de postagens e propagandas nas redes sociais. Então, em que sejam
exibidos exemplos de posturas éticas. Pronto. Sempre 3 períodos. Por fim, essas ações buscam sublimar a violência, e aí continua. Alguma dúvida, gente? Deu para clarear um pouquinho? 1, 2, 3, 4. 4 pessoas são inimigas do final. Então, eu vou colocar aqui, que já está tarde, mas eu vou colocar a divisão dos outros temas que faltam, que é só para a gente não perder mais uma aula com essas divisões, tá? Então, eu vou botar embaixo essas divisões, tá bom? Aí vocês dão uma olhadinha lá, que é o de desafios e perspectivas, tem um outro que tem o futuro, tem um que é todo negativo, os impactos, e depois puxa o efeito. Então, só para vocês ficarem atentos a isso, de estabelecer as relações, tá bom? Vai ter algum tema para semana. Era de solidão, não sei se vocês já fizeram. Ou então, peguem algum desses aqui que eu coloquei. Peguem os temas, eu sugiro que vocês peguem os temas mais antigos, porque os que estão mais novos são os que eu vou trabalhar com vocês. Então, peguem os que são um pouquinho mais antigos. Vocês podem pegar, por exemplo, um todo positivo, que é o da importância da inteligência artificial. Ele é todo positivo. É esse aqui. Vai ser bom vocês fazerem um tema todo positivo, né? Os problematizadores. É o uso ético da IA. É uma coisa assim. Ético. Urgência. Aqui, ó. A ética no uso da IA. Ele é todo positivo. Tem um monte de coisinha aqui que eu coloquei. Eu só coloquei consequência, eu nem coloquei causa, como se manifesta, só joguei os argumentos. Como uma postura ética no uso da inteligência artificial pelos médicos pode preservar a privacidade e a confidencialidade dos pacientes. Aqui, a mesma coisa. Uma postura ética, papapá, pode garantir que a tecnologia seja usada. Vou ter um monte de coisa aqui para vocês. Então, eu acho que é um bom tema para vocês fazerem. Aí, que a tecnologia, geralmente vocês têm dificuldade. Se não quiserem, vocês veem algum outro. Tem o da felicidade compulsória, que é real ideal, mas deixem esse da felicidade compulsória para depois, porque um dos direcionamentos que eu quero mostrar para vocês é quando o médico está enfiado lá, como é que vocês fazem, certo? Enfim, meninas, até semana que vem. Qualquer dúvida, só mandar mensagem. Eu demoro, mas eu respondo. Beijo, gente.